Olá, está começando mais um Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e você vai ver no programa de hoje. Morfologia, os resultados dos passaportes de Uberaba e Jaguarão. Análise morfológica. O ângulo da paleta está diretamente relacionado ao avanço, à progressão e à comodidade dos andares. Palavra do veterinário, a importância do controle da verminose em equinos. A gente está tratando dos nossos futuros campeões. Então, é aí que começa o tratamento do nosso futuro campeão. É antes dele nascer. Nossa gente, nosso cavalo. A trajetória de Josi Martins. Apaixonado. Não tem outro sentimento para dizer pela raça crioula do que é paixão. Não saia daí porque o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. A Meca do Zebu abriu espaço mais uma vez para o cavalo crioulo. O passaporte de Minas Gerais foi realizado no último fim de semana durante a programação da Expo Zebu em Uberaba. A maior feira de zebuínos do mundo, onde brilha a pecuária de elite das raças que dominam o rebanho nacional, dividiu espaço pelo 4º ano consecutivo com o cavalo crioulo. Os campeonatos e grandes campeonatos foram decididos na pista central do Parque Fernando Costa, em Uberaba, junto às demais raças bovinas, na edição de número 85 da Expo Zebu. Uberaba, pra gente, eu acho, considera a porta de entrada da raça crioula para o restante do Brasil e do mundo, porque o mundo vem aqui. Vem a América Latina inteira, muita gente, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Argentina, vem gente da Europa, da Ásia, da Índia. Então é importantíssimo, acho que a gente está junto aqui, a raça colocada aqui nesse templo que é do zebuíno no mundo, né? E a cada ano que passa nós estamos nos esmerando mais, principalmente na qualidade dos animais. Os animais esse ano foram de série, a média altíssima, animais de ponta, vieram gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, então trouxeram o que tinha de melhor. Isso só nos desafia cada vez mais a querer melhorar, ter um ano que vem ainda melhor. Não é por acaso que o estado de Minas Gerais registrou crescimento no último ano e hoje conta com 732 animais registrados. Muito interessante a procura de novos criadores que nós temos, que vêm nos procurar aqui no nosso stand. A BCC tem um stand fantástico aqui dentro do parque. É uma das poucas raças que tem um stand tão bom assim como esse, que nós mantemos aberto o ano todo, agora junto com o Núcleo Sem Fronteira, que se uniu, né? O Núcleo Sem Fronteira, 2 núcleos de São Paulo com o núcleo de Uberaba, para criar uma instituição mais forte e já dando resultado nessa exposição. Teremos então essa sede sempre aberta, a sede da BCC aqui em Uberaba sempre aberta, com o secretário, vai ser sede do núcleo também, que nós estamos cedendo. Isso é muito importante para dar um apoio para os criadores dessa região, para sentir a proximidade da BCC. A região 8 é prioridade, a região de expansão é prioridade, de acordo com o planejamento estratégico do cavalo crioulo, e é onde nós estamos tendo, pelo bom trabalho da BCC, o maior crescimento na nossa raça. Considerada de alto nível, a mostra foi julgada pelo técnico da BCC, Rodrigo Pi. Foi extremamente satisfatório poder atuar como jurado, trabalhar como jurado dentro desse evento. Estão sendo comemorados aqui hoje os 100 anos da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos e o cavalo crioulo está inserido dentro desse evento com uma exposição passaporte para a Expo Inter, no nível que nós encontramos aqui. Para nós, como encerramento de trabalho, é extremamente satisfatório. Animais muito competitivos, muito bem preparados, de muito bom nível, que com certeza vão representar bem a nossa raça na Expo Inter. E aqui, principalmente, fizeram um trabalho de divulgação, de fomento da raça, fundamental, repetindo, reforço, nesse evento fundamental dentro do calendário da pecuária nacional, um evento histórico, e a raça crioula conseguir estar presente, abrilhantando esse evento, para a raça, para o fomento, para a expansão, é fundamental. Dos 8 animais passaporteados para a final da morfologia na Expo Inter, 4 são representantes da estância Vendramin de Palmeira, no Paraná. A grande campeã e melhor exemplar da raça, Melodia da Vendramin TE, a reservada grande campeã Jaboticaba da Vendramin, a 4ª melhor fêmea, Ginga 219 da Vendramin, e também o grande campeão Johnny Walker da Vendramin TE.
todos os animais genética fechada da estância, 3 filhos do macanudo, uma filha do pandemônio e mãe macanudo. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Nas fêmeas, ainda carimbou o passaporte Margarida do Bagé do Sul como terceira melhor fêmea, da Cabanha Beck, de Encruzilhada do Sul. E nos machos, um amigo do Passo da Laje, da Cabanha Passo da Laje de Uruguaiana, foi o reservado grande campeão. O terceiro melhor macho foi Castelhano do Orelhano, da Cabanha do Orelhano de Chapada, Rio Grande do Sul. E o quarto melhor macho veio de Amparo, São Paulo, no Cheiro da Matarazzo, da Cabanha Vila Matarazzo. Fincamos a bandeira da raça crioula dentro do Parque Fernando Costa, na Expo Zebu, talvez uma das exposições mais importantes do mundo. Hoje nós somos a única raça de equinos que pisou na pista principal do julgamento, dividindo espaço com os animais mais importantes do país, se tratando de zebuínos. Em Jaguarão, no extremo sul gaúcho, também teve exposição passaporte no fim de semana passado. Confira os 8 exemplares que garantiram vaga em esteio. A marcha anual de resistência da ABCC já está em andamento. A largada foi no último fim de semana na Cabanha Cevadura, em Aceguá, no Rio Grande do Sul. Serão 15 dias e 750 quilômetros percorridos. Salve, salve amigos! No quadro mensal que fala sobre a morfologia do cavalo crioulo, hoje estaremos abordando os encontros e paletas ideais na raça crioula. Conosco, como sempre, Rodrigo Pi, jurado técnico credenciado da ABCC, criador e médico veterinário. Rodrigo, muito obrigado por nos receber aqui na Capão Redondo. Nós que agradecemos. Vamos falar então sobre encontros e paletas? Isso aí. Sandro, o que nosso standard racial preconiza em termos de características de paletas e encontro? Bom, o encontro, para quem não sabe, é o peito do cavalo, né? Essa estrutura aqui, e a paleta, ela está inserida aqui. A paleta é um osso que tem esse formato aqui, ela articula com o húmero aqui, e essa seria a articulação escapulo-humeral que a gente chama, tá? O que se quer? Um ombro forte, tá? Um encontro que vai conferir um peito amplo, uma paleta bem marcada, essa saliência aqui, essa saída do pescoço para a paleta, é importante que tenha para nos dar indício de que essa paleta seja bem inclinada, e obviamente isso depois a gente se reflete na forma como o animal caminha, como ele avança, tá? Mas principalmente amplitude de peito, base do peito bem musculada, sem exageros de musculatura. A nossa raça é uma raça mediana. E a musculatura tem que ser condizente com isso, tem que ter musculatura marcada, mas sem exageros, principalmente de base de peito e de antebraço, tá? Em relação então ao ângulo da paleta, quando a gente fala de paleta bem angulada ou mal angulada. Isso. Talvez na prática seja mais difícil da gente visualizar das angulações, porque anatomicamente ela está junto ao corpo, uma posição junto ao corpo e forrada por um grupo muito grande de musculatura. Mas aqui, como eu disse anteriormente, a paleta ela está aqui e ela articula com o húmero aqui. Então o ângulo articular acaba sendo esse aqui. Então quanto mais inclinada essa paleta aqui, mais fecha o ângulo articular, aumenta a capacidade desse animal estender o membro, buscar terreno e avançar e progredir. Fundamental nos andares, exatamente. Então. É uma paleta mais reta, aqui uma paleta com angulação reta, ele vai empurrar o ângulo articular para trás e vai abrir o ângulo articular. Ele perde totalmente a capacidade de estender esse membro. Vai ter que fazer mais movimentos. E aí o que acontece? Ele tem que acelerar para compensar a falta de angulação que ele tem e acaba se tornando um animal incômodo e de pouca progressão.
Por isso que a paleta está diretamente relacionada, o ângulo da paleta está diretamente relacionado ao avanço, à progressão e à comodidade dos andares. Tá? Então, seria aqui, essa articulação do ombro do cavalo é aqui. Então, uma paleta bem marcada, bem inclinada, ela nos deixa esse ombro forte, com um encontro amplo e com boa abertura de peito ou os encontros, como está escrito no nosso estandard racial. E de fundamental importância para os movimentos, para as provas funcionais. Exatamente. A paleta, ela tem, isso é comprovado cientificamente, que ela tem influência direta em todas as andaduras, tranco, trote e galope, tanto em progressão, em avanço, quanto em comodidade das andaduras. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo Pi, então, falando sobre encontros e paletas. E no próximo programa, mês que vem, nós vamos descer, vamos falar sobre os cascos da raça crioula. Até lá! E agora chegou a hora do intervalo, mas a gente volta já já. Sou Júlia Weirich, mãe do ginete tricampeão do freio de ouro, Daniel Weirich Teixeira. Ser mãe de ginete é estar sempre com o coração na mão. Mas ao mesmo tempo tenho muito orgulho da carreira vitoriosa dele, que desde os 14 anos corre nas pistas do freio de ouro. E eu sempre que posso acompanho e rezo muito, peço para que Nossa Senhora proteja ele, livrando de todo o mal. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre um assunto aparentemente simples, mas que pode causar muitos incômodos. A verminose equina, assunto para o quadro Palavra do Veterinário. Hoje nós vamos falar sobre verminose equina. Tá? Para mim, um assunto de extrema importância em todos os criatórios, né? Hoje em dia, um dos maiores problemas da verminose é a questão da resistência, que em cada criatório é uma realidade diferente. Ou seja, quando a gente vai tratar de resistência parasitária, o que em uma determinada propriedade A funciona, na propriedade B vizinha já não funciona. Então, é muito necessário, muito importante nós fazermos o mapeamento de cada propriedade, ver quais as drogas, os princípios que funcionam dentro de cada propriedade, naquele universo que nós estamos trabalhando, para aí, então, a gente começar a combater esses vermes, essa parasitose. Hoje em dia, o que mais acontece, né, os criadores, no momento de fazer a vermifugação do seu rebanho, é que eles chegam na agropecuária e pedem um vermífugo X. Eu quero um vermífugo bom, por exemplo. E nem sempre o vermífugo bom, de qualidade, aquele princípio ativo é o que vai funcionar na tua propriedade, né? Então, a forma correta da gente iniciar um projeto de dosificação, de vermifugação no rebanho, é a partir de um profissional que vai fazer um screening da tua propriedade, né? Então, ele vai na tua propriedade, ele vai coletar material, ele vai ver quais são os vermes que estão presentes ali e vai montar um plano de vermifugação desse teu rebanho, fazendo teste de eficiência de cada produto. E como a gente vai fazer isso? Na sequência nós vamos conversar. O primeiro exame que a gente faz, pensando em vermifugação, é OPG, vamos dizer. Então a gente realiza a coleta das fezes, né? Analisa ou manda para alguém analisar, e nesse OPG o que a gente vê? São OPG, ovos por gramas. Então a gente vê a quantidade de ovos que tem por grama de fezes, né? E quais os ovos de quais tipos de parasitas estão ali, de quais tipos de vermes estão ali. E a partir daí a gente vai usar um princípio ativo X, né, naquela propriedade. Então, partindo da data da vermifugação, se for hoje, por exemplo, contando o dia 0, 14 dias após a vermifugação, a gente vai fazer uma nova coleta para fazer uma nova análise. Por que 14 dias? Porque eu tenho ainda tempo de ação desse produto, desse fármaco, desse princípio ativo, e eu já tenho um tempo de reinfecção, ou seja, essa coleta após 14 dias é para saber se o meu tratamento foi específico, né? Se ele foi específico e se ele funcionou, se ele teve uma eficiência, uma eficácia naquele rebanho, naquele N. Outro fator muito importante é o número de animais a serem coletados. Não adianta eu coletar um animal de um rebanho inteiro. Então a gente procura sempre trabalhar com, no mínimo, coleta de 10 animais por categoria, para fazer esse screening todo da propriedade e tentar entender em que momento, em que realidade, em que grau de parasitemia e infecção aquele lugar está, para a gente tomar o melhor plano, melhor atitude e ter um controle efetivo. Como eu posso fazer para identificar animais com verminose, com parasitas, né? A gente vai enxergar ele com pelo um pouco opaco, perda de performance, alguns animais apresentam diarreia,
os potros não têm o desenvolvimento que deveriam ter, então a gente vê retardo no crescimento, emagrecimento. Porém, tem muitos animais que estão sadios, por exemplo, se nós pegarmos, vamos falar em éguas de cria, né? Nós vemos muitas vezes as éguas numa condição corporal excelente, o pelo bonito, e a gente acredita que elas não têm um grau considerável, vamos dizer assim, de parasitas. Mas a gente acaba realizando os exames e ela tem. Então, os sinais clínicos, todos esses que a gente conversou, eles realmente estão presentes em alguns animais, mas tem animais que não apresentam sinal clínico e realmente eles têm a contaminação e a infecção. E aí é que a gente tem que ter atenção, muita atenção, nas éguas pré-parto, né? Nas nossas éguas, nas nossas mães. Porque é muito importante esse controle para a gente tentar trazer num nível quase a zero, vamos dizer, de parasitas no momento do pré-parto, porque a gente tem que ter esse potro muito sadio e sem vermes. E se eu tiver uma mãe infectada, eu vou ter esse potro infectado. Então, tentar baixar essa parasitose no momento, no pré-parto, para esses potros nascerem sadios e não afetar o desenvolvimento deles, né? Qual é os grandes problemas que nós vamos ter com potros infectados, né? A gente vai ter atraso de crescimento, muito. Dependendo do tipo de verme, por exemplo, se for um paráscaris, a gente pode ter cólicas obstrutivas, então eles chegam a obstruir a luz intestinal e muitos animais podem vir a óbito, né, por causa dessa parasitose excessiva. A gente tem causado pelos estrôngilos muita lesão de mucosa do intestino e acaba sendo uma porta de entrada para bactérias que fazem uma infecção, por exemplo, a salmonela, e causam muitas diarreias nos potros e atraso nesse crescimento e nesse desenvolvimento do potro e que depois é muito difícil da gente retomar a naturalidade, né? E então a gente tem que ter muita atenção nisso, porque a gente está tratando dos nossos futuros campeões. Então é aí que começa o tratamento do nosso futuro campeão, é antes dele nascer. Então, para falar de controle, nós temos que pensar que faz mais de 20 anos que não se lança nenhuma droga nova no mercado para controle de parasitas equinos, verminose, no caso específico que nós estamos conversando. Então esse controle, esse diagnóstico, esse tratamento tem que ser muito efetivo, porque nós temos que trabalhar no universo de drogas que hoje é disponível no mercado. Então a questão da frequência de vermifugação, né? Vamos falar num rebanho, 3, 4 vezes anuais seria um período ok, então a cada 3 meses fazer esse controle. Porém, sempre pensando em fazer um APG antes. Por exemplo, se eu cheguei na data de vermifugação hoje do meu rebanho, eu faço um APG e está baixo, eu não preciso fazer esse gasto, gerar todo esse trabalho, né, se eu não tenho necessidade de vermifugar. Então, eu vou empurrar um mês mais. Repito novamente o exame, faço o APG. Deu alto essa contagem? Ok, vou entrar com um princípio ativo X, Y, o que está determinado para aquela propriedade naquele momento. 14 dias após, vou refazer o APG, baixou essa contagem de ovos, perfeito. Meu controle foi efetivo, passo a pensar na próxima vermifugação. Uma questão muito importante que nós temos que ressaltar é a questão de manejo de potreiros, né? Então, respeitar a rotação de potreiros e um vazio sanitário, que isso vai nos ajudar muito nesse controle. Deixar aquele potreiro X vazio por 60, 90 dias, para a gente ter uma baixa na infecção daquele potreiro, porém a gente pode usar aquele potreiro com outras espécies, como bovinos, ovinos, deixar ele vazio de equinos, e isso vai nos dar uma ajuda associada ao tratamento para controle desses parasitas. Por isso, é muito importante a presença do profissional nesse controle, nesse manejo, para que tudo saia correto, efetivo e, no fim, acabe diminuindo o gasto dentro da propriedade com vermifugações não estratégicas e desnecessárias. O Cavalo Crioulo Sem Fronteiras faz um rápido intervalo agora, mas volta em seguida. Não saia daí. Olá, pessoal. Eu sou Jance, mãe do Ginete Lindor Colares, competidor e ganhador de freios. Falar dos filhos embaidece qualquer mãe. Eles são nossas joias e sentido de vida. Em dose dupla, sinto emoções também partilhadas com eles em relação ao início promissor de mais um ginete do freio de ouro na família, meu neto Leonardo Colares. O coração pulando a cada segundo, as viradas e as
reviradas, nas provas, as médias, Jesus, a emoção do último boi, a revisão da boca, a vitória, os abraços, alegrias, lágrimas, muitas vezes sentidas por todas as mães, ou por algumas em especial. Como mãe, sou triplamente orgulhosa dos filhos e netos, visto que meu filho Rodrigo Colares, veterinário, também desenvolve seu trabalho dentro do ciclo do Freio de Ouro. Gratidão a Deus por ter esses filhos e netos abençoados e a toda a família criolista. Já estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e neste fim de semana está acontecendo a classificatória de Montevidéu, no Uruguai, que deve selecionar mais 8 animais para a grande final do Freio de Ouro 2019. Essa já é a terceira seletiva do ciclo e a segunda internacional. Confira as palavras do presidente da Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai, Carlos Parietti. Bueno, este fin de semana tenemos la clasificatoria de Freno de Oro en la Rural del Prado, como es tradicional todos los años. Creo que esta clasificatoria va a ser muy importante, con un número grande de caballos uruguayos, 20 caballos uruguayos participando y 5 caballos de Brasil, de los cuales tengo entendido viene el Freno de Plata, que fue Freno de Plata el año pasado en la final de Esteio. Así que muy contentos y muy esperanzados de que salga una clasificatoria muy buena, con un buen marco de público y un brillo importante para la raza. Confira agora a programação da raça para a próxima semana, que conta com mais uma semifinal do freio. A classificatória aberta de Esteio acontece de 15 a 19 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil. Devem ser conhecidos mais 16 finalistas do Freio de Ouro 2019, 8 fêmeas e 8 machos. No mesmo fim de semana, de 17 a 19 de maio, tem passaporte e concentração de machos em Bagé. Também de 17 a 19, São Gabriel cedia Doma de Ouro, Camperiada e Paleteada. No dia 18 tem revisão coletiva em Caçapava do Sul e nos dias 18 e 19 tem exposição morfológica em Rio do Sul, Santa Catarina. E para a classificatória aberta de Esteio já foram definidos os jurados. O trio da categoria fêmeas será formado por Ciro Manuel Canto de Freitas, Daniel de Souza Melo e Tiago Schilling de Ávila. Já na categoria machos, os responsáveis pelo julgamento serão André Luiz Narciso Rosa, João Luiz Arísio e Tiago Andreola Persice. No último fim de semana teve mais uma etapa da prova Inclusão de Ouro, que classificou novos competidores para a grande final da modalidade. A etapa foi realizada pelo núcleo de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul. 4 competidores garantiram a vaga para a finalíssima da Inclusão de Ouro, que ocorre durante a final do Freio do Proprietário em Esteio. E quem garantiu vaga na etapa lá de Capão do Leão foi a Josi Martins, ela que tem como marca o apoio à inclusão de pessoas com deficiência nas pistas. É nossa personagem de hoje no quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo. A minha história com cavalo começou de berço. Eu sempre fui apaixonada por cavalo, eu tenho lembranças de criança, de ver os desfiles de 20 de setembro com a minha família, sempre o cavalo me fascinou. Não sei se pelo aquele fato de que tudo que tu não pode é o que tu quer, mas eu sou apaixonada. Não tem outro sentimento para dizer pela raça crioula do que é paixão. A minha família nunca gostou de cavalo. Meu pai tinha o pânico de me ver em cima de um cavalo devido ao meu problema de saúde. Era algo inatingível e ao mesmo tempo muito querido por mim. Eu lembro de ver os desfiles de 20 de setembro da esquina de casa e de nunca poder participar porque eu não podia andar a cavalo. Para eles, a minha condição era muito traumática de me verem em cima de um cavalo. Eu tenho luxação de quadril congênita, eu fiz 8 cirurgias para corrigir isso aí. Eu passei 3 anos e meio dentro de um hospital, eu tenho
35 anos, então era aquela época que tu ficava amarrada a sacos de areia. Eu tenho essa lembrança de ter 2, 3 anos de idade e estar amarrada numa cama, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti portadora, eu nunca achei que essa minha limitação fosse capaz de me impedir de alguma coisa, apenas de adaptar situações. Os meus laços com o cavalo se estreitaram quando há 11 anos atrás eu perdi toda a minha família num acidente de carro. Eu acho que ali acendeu aquela luz mágica, né? Opa, eu não sei o que eu tenho para passar amanhã, mas o que eu vou viver hoje eu vou viver dentro do que eu gosto. E aí a gente começou a comprar mais cavalo, aí começou a ir mais remate. Aí começou outra saga que era a busca do meu cavalo, porque eu queria participar de um 20 de setembro e eu queria fazer um desfile como eu nunca pude fazer, num cavalo Picasso. Daí eu comprei esse cavalo Picasso, chegou aqui, eu escolhi um cavalo de idade inteiro, mas quando chegou no parque ele se esqueceu que ele era um senhor de idade e chegou com a garra de um menino. Foi uma injeção para acalmar o cavalo, 2 para acalmar minha coluna e meu quadril, e foi um rico de um desfile. Em todas as partes da minha vida que eu tenho grandes recordações, eu tenho um cavalo junto. Meu marido é o meu maior incentivador para montar, para participar das provas, sempre me cuidando, mas ao mesmo tempo sempre me dizendo que eu sou capaz de estar ali. O Inclusão de Ouro surgiu durante a final do freio do proprietário, quando meu marido foi correr na categoria B e queria que no ciclo seguinte eu corresse junto. Só que eu nunca me senti em condição de correr igual para igual com ele. Procurei a BCC para que a gente fizesse, de repente, dentro da categoria do freio do proprietário, uma subdivisão destinada a portadores de necessidades especiais, porque eu sabia que muitas pessoas, assim como eu, que queriam participar, não podiam participar ou participavam numa condição diferente, sem ter real chance de competitividade. Daí começaram-se as tratativas, eu já era vice-presidente daqui de Arroio Grande e fui procurá-los dizendo que eu ia fazer uma prova de forma extraoficial. A primeira prova aconteceu em março de 2018 aqui em Arroio Grande, que foi a mola propulsora para a gente chegar a uma apresentação durante a final do freio do proprietário em Esteio. Aí foi criada a subcomissão para desenvolver a prova, para credenciar. Agora vai ter uma final do Inclusão de Ouro junto à final do freio do proprietário em 2019. A mudança que proporcionou na minha vida o cavalo crioulo, a mudança que proporcionou na vida desses outros competidores com inclusão e para as famílias isso não tem preço. Se tu me perguntar qual é o teu limite, eu vou te dizer que eu não tenho esse limite. Eu vou adaptar. Se eu vou chegar tu quer saltar de asa delta? Eu quero. E quero mesmo também. Também quero fazer isso. Onde envolve o cavalo na história? O cavalo não vai ter limite. Eu queria desfilar, eu desfilei. Eu queria correr, eu vou correr. Como é que tu vai parar? Não sei, mas eu vou tentar chegar lá. O que vai acontecer também não sei, mas eu quero chegar longe. Parabéns a essa guerreira que é a Josi. A gente se despede hoje do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e deseja um feliz dia a todas as mães que nos assistem. A gente se encontra no próximo sábado às 9 horas da manhã aqui no Canal Rural. E não esqueça de nos acompanhar durante a semana nas redes sociais e também no site do Freio de Ouro. Até o próximo fim de semana. Tchau, tchau. Sou Maria Regina, mãe do ginete Zeca Macedo, tetracampeão do Freio de Ouro. Ser mãe de ginete é maravilhoso, é emocionante e é muito gratificante participar de todos os desafios e conquistas dele. Só que para mim é muito mais intenso, porque tenho mais 2 filhos ginetes, o Renato e o Milton. E para completar, o Santiago, leiloeiro rural. Eu amo meus filhos. Agradeço a Estela pelo convite e desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães.